Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Paul is concluding his second epistle to Timothy. Paulo está concluindo a sua segunda epístola a Timóteo. Nós vamos ver que nesses últimos versículos ele vai dizer muitas coisas a Timóteo, também sobre outras pessoas. À medida que avançamos, analisaremos alguns princípios importantes que vão nos dar discernimento para entender o que é adequado e o que não é adequado, que nos ajudarão a saber como ordenar nossa vida de maneira que, como Paulo fez, que possa demonstrar a autoridade do Espírito de Deus na vida das pessoas. Dito isso, pergunte a si mesmo: quando as pessoas veem seu comportamento, as suas decisões, elas percebem que você é submisso à autoridade de Deus? Você consegue ter esse tipo de testemunho? Um testemunho que denote submissão ao servir a Deus, com relação a onde Deus te colocou, onde Ele te conduz, o que Ele está te oferecendo para que você possa agir assim? Você é fiel ao agir assim? Paulo sabe que a sua vida, o seu ministério, está chegando ao fim. E é muito importante o que vemos ele partilhando com Timóteo a respeito deste contexto. Agora pegue sua Bíblia e olhe comigo em 2 Timóteo capítulo 4. Vamos começar de onde paramos na semana passada, no versículo 9, repetindo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. A primeira palavra que aparece aqui é uma palavra que implica em pressa, que significa apressar-se, responder com sentido de urgência. Muitas vezes ouvimos depressa e entendemos que alguém está sendo descuidado. Esta não é a intenção da palavra em grego. Ela simplesmente significa fazer algo rapidamente, agora, com urgência. E o que Paulo diz? Ele diz, depressa, venha até a mim rapidamente. Paulo está falando, e lembre-se que ele está escrevendo a Timóteo, dizendo, depressa, venha até mim rapidamente. Na língua original, o versículo começa com a palavra depressa e termina com rapidamente. E isso nos diz que tanto o começo quanto o final são sobre o quão importante Paulo sente que é para a sua vida e seu ministério que Timóteo se junte a ele, que eles possam servir juntos para realizar o que Deus gostaria que fizessem. E também nos mostra um princípio. Nós podemos realizar muito mais trabalhando com outras pessoas do que sozinhos. Veja agora o versículo 10. Aqui vamos ver que alguém é fiel. E assim lemos no versículo 10. Porque Demas era alguém que, veja o que Paulo diz, Demas me abandonou. Então este homem abandonou Paulo e não apenas o deixou fisicamente. Embora também tenha acontecido isso, mas vemos que ele deixou o ministério, ele deixou de servir a Deus. Por quê? Porque ele amou este mundo presente. O presente século. O que está sendo dito aqui é algo muito prático. Todo mundo toma decisões. Nós tomamos decisões o tempo todo. E elas são ou uma influência do reino ou são influenciadas por este mundo atual. É isso. O que eu estou buscando? Os propósitos do reino para que as características do reino sejam percebidas em minha vida, em minhas ações? Ou eu tenho uma mentalidade mundana? Quando olhamos para o versículo 10, diz aqui que Demas é de fato alguém que deixou Paulo, deixou de servir a Deus, deixou o chamado para se conectar a este mundo atual. Diz aqui que ele foi para Tessalônica.
Então, ele se encontra lá, nesse lugar, na Grécia, em vez de estar com Paulo. E qual é a razão? Como está escrito, ele amou este mundo presente. Continue a ler o versículo 10. Nós vemos que outra pessoa, um servo amigo de Paulo, ele está servindo, mas em um local diferente. Prosseguindo, o versículo diz: Crescente. Ele está na Galácia. E vemos que Tito, com quem já estamos familiarizados, Tito está em Dalmácia. Então, ele está servindo lá, neste presente momento. Paulo só tem uma outra pessoa com ele, servindo e cumprindo fielmente os propósitos de Deus com ele. E quem é? Veja o que diz aqui no versículo 11. O versículo 11 diz: Lucas. Sim, esse é Lucas. Só ele está comigo. Ele vai voltar e vai dar algumas instruções a Timóteo sobre as coisas que ele quer, isto é, que Paulo quer que Timóteo faça. Paulo então diz: Estou sozinho, exceto por Lucas. Lucas está aqui comigo. Depois ele diz: Marcos. Quando olhamos um outro lugar na Escritura, nós vemos que Paulo e este outro que se chama Marcos, eles nem sempre concordaram, por isso se separaram. Mas Paulo sabe de uma coisa, ele sabe que mesmo que haja desentendimentos, Paulo está chegando ao fim, e ele quer a reconciliação. Assim, faz uma declaração. Ele sabe que Timóteo vai partilhar essas palavras com Marcos. E o que ele diz? Ele diz: leve Marcos e traga-o com você. Paulo disse a Timóteo: depressa, venha rapidamente até mim. E agora ele disse: quando você fizer isso, pegue Marcos e leve-o. Essa fala implica em colocar um pouco de pressão, colocar intensidade nesse desejo que Paulo tem, que Marcos viesse e que fosse levado até ele. Observe o que ele diz sobre Marcos, essa pessoa de quem Paulo se separou anteriormente. Ele diz: pois ele é útil. Ele é útil para mim, para o ministério de servir a Deus. Vou te dizer uma coisa. Quando se trata de servir a Deus, eu já disse isso antes, é muito mais eficaz sermos parceiros, que trabalhemos com outras pessoas, do que sozinhos. Por si só, isso já é um testemunho. Em segundo lugar, quando encontramos alguém que é útil, como Marcos é, Paulo está dizendo: use-o. Sim, houve momentos de separação, de divisão sobre alguma questão, mas agora ele está dizendo: nós precisamos nos reconciliar, pois ele é útil. Ele traz à minha vida uma realização maior para os propósitos de Deus. Então, ele quer que Marcos se junte a ele lá. Vamos agora para o versículo 12. Paulo vai nomear várias pessoas de quem já vimos falar antes, um deles chamado Tíquico. Paulo diz: e Tíquico eu enviei a Éfeso. Quanto a Éfeso, nós conhecemos a epístola aos Efésios. Éfeso era um lugar importante, onde Paulo serviu e levou a palavra de Deus, a verdade de Deus, os propósitos de Deus para este lugar. Paulo está constantemente se lembrando desses lugares onde Deus os fez servir. E ele quer que as pessoas voltem para fortalecê-los, para encorajá-los, para discipulá-los mais plenamente. E isso é importante. Nós precisamos ser pessoas que entendem que Deus quer fazer mais do que apenas uma obra. Que o Espírito de Deus continue e haja de maneira completa. Portanto, ele diz: enviei Tíquico para Éfeso. Versículo 13. Agora Paulo vai fazer outro pedido. E este pedido tem a ver com algumas coisas físicas, mas que estão ligadas a um propósito espiritual e a um contexto espiritual. Observe o que ele diz, versículo 13. A capa. Esse termo é o que está na maioria das Bíblias em português.
Estamos falando de uma vestimenta, um manto, um tipo de roupa. Muitos estudiosos acreditam que tem alguma condição religiosa, alguma conexão espiritual, que está relacionada a Paulo como um profeta, que uma vez usou um manto, uma capa, e esse tipo de vestimenta, e Paulo tinha algo semelhante. Então ele diz no versículo 13, a capa que deixei em Troade, com um homem chamado Carpo. Ele diz, quando vier, traga-a. Então ele diz, quando você vier, quando você for levado a responder a esse pedido para vir rapidamente, quando vier, traga-a. E não apenas traga esta vestimenta, mas observe o que mais ele diz, e também os livros. Essa é a palavra grega Bíblia, a mesma palavra que usamos em português, Bíblia. Ele está especialmente falando sobre um livro, mas um livro. Nesse sentido, pode não ser como que eu estou segurando em minha mão, mas um pergaminho. Então ele poderia estar dizendo aqui, esta palavra para livro poderia muito bem ser um pergaminho. Traga o pergaminho, ou seja, algo que a maioria entenderia como textos religiosos, que tem a ver com a escritura, ou seja, da Bíblia em hebraico. Paulo termina o versículo dizendo, especialmente os pergaminhos. Isso pode significar que são anotações que ele fez, ou coisas adicionais que não foram amarradas, ainda não foram colocadas num pergaminho. São folhas soltas. Melhor dizendo, esses pergaminhos, essas anotações, ele as quer. E elas são provavelmente coisas que ele usa para ensinar, para encorajar, para levantar, para endireitar, para ensiná-los a palavra de Deus. Paulo está chegando ao fim, mas aqui vemos um ponto importante. Embora ele esteja se aproximando do fim, ele disse antes. O que lemos na semana passada, ele disse, estou sendo derramado. Isso quer dizer que o tempo está se esgotando. Paulo também entende que esse termo pode significar que ele será um mártir. Existe muita resistência contra ele. E o que Paulo está fazendo? Ele está com medo? Está fugindo e se escondendo? Está sob alguma influência, se preparando e apenas tentando sobreviver o máximo que puder? Não, ele não está fazendo isso. O que ele está fazendo? Ele diz, traga-me essas coisas. E a única explicação é que ele quer trabalhar até o fim. Por quê? Nós ouvimos essa expressão que é tão importante, que é terminar bem. Ele quer fazer exatamente isso, terminar, ou seja, continuar até que o Senhor diga que é o suficiente. E como o Senhor diz que já é suficiente? Ele nos chama para irmos para casa. Isso não significa que vamos manter o mesmo ritmo. Com a idade, as coisas desaceleram. Talvez não consigamos fazer tanto, mas nós temos alguma experiência, alguma sabedoria. E isso também tornará Paulo eficiente e, portanto, mesmo que possamos fazer menos, o impacto pode ser ainda maior. Paulo entende que ele quer continuar. Ele quer estar preparado, estar a tempo e fora do tempo, como falamos antes, com a finalidade de servir a Deus. Vamos, nesse momento, dar uma olhada no versículo 14. Aqui vemos que outra pessoa é mencionada. E quero que façamos uma pequena pausa para prestarmos atenção a uma questão. Esse problema é chamado em hebraico Lashon Hara, o que significa literalmente discurso maligno. Na maioria das vezes, ele é motivado pelo orgulho, referindo-se a dizer algo que vai fazer com que os outros pensem menos de uma pessoa. Muitas vezes as pessoas dizem, você não pode dizer nada negativo. Mas vamos olhar para Paulo, por exemplo, e veja o que ele diz aqui. Por favor, vá até o versículo 14. Ele diz, Alexandre, o latoeiro, o ferreiro. Ele diz, vou continuar a traduzir o versículo de forma bem literal. Muito mal para mim ele fez, muito para mim mal.
É exatamente isso que significa essa palavra. Ou seja, ele fez coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, ele tem a maldade, ele rejeita a vontade de Deus, ele pecou contra Paulo, ele é um obstáculo para as coisas de Paulo. Veja todo o versículo. Alexandre, o latoeiro, muito mal para mim ele fez. Então, o que Paulo está fazendo? Na minha opinião, ele está simplesmente alertando Timóteo. Anteriormente, embasado neste contexto, este homem era um assistente, um ajudante, não tanto para Paulo pessoalmente, mas era alguém que supostamente tinha fé. Ao olharmos aqui neste versículo, está escrito: Alexandre, o latoeiro, muito mal ele fez a mim. E em seguida, o que ele diz? O Senhor lhe dará a retribuição. Paulo está dizendo: escute, não cabe a nós nos envolvermos. Nós não vamos agir. Nós não somos juízes. Veja, Paulo está avaliando que o que ele fez é mal, mas ele mesmo não está julgando. As pessoas podem chegar a dizer: espere aí, nós vamos julgar os anjos? Nós seremos juízes? Sim, nós seremos, mas não neste corpo e não neste momento. Então sempre temos que entender o contexto da Escritura. Esse problema ocorre com frequência. As pessoas entendem que algo se aplica aos crentes quando estivermos em nosso novo corpo, quando tivermos partido deste mundo, quando estivermos no reino. É o que estaremos fazendo neste momento, não agora. Não somos chamados a fazer isso agora. Por isso sempre temos que entender o contexto adequado do versículo. Paulo então diz: o Senhor o retribuirá segundo as suas más obras. Então, de acordo com este mal que ele fez, Deus o retribuirá dos resultados de tais coisas. Uma das razões pelas quais Paulo está dizendo isso para Timóteo é para lhe ensinar um princípio. Deixe que Deus cuide disso. Será Deus que dimensionará o castigo devidamente, as consequências das ações maldosas ou desses pecados. Vamos ver também o que diz o versículo 15. Que você também se previna. É por isso que eu disse que é um aviso. Por quê? Pois ele se opôs fortemente às nossas palavras. Temos que entender isso. Eu lhes tinha dito que este homem, Alexandre, era alguém tipo um ajudante. A razão pela qual digo isso é porque o que estamos descobrindo aqui é que ele se opõe ao que ele diz que são nossas palavras. De que palavras ele fala? Talvez seja apenas o Evangelho em geral. Qualquer coisa que a Bíblia diz. Talvez ele até seja ateu. A razão pela qual eu partilhei com vocês é que acredito que essa pessoa era alguém que estava entre os ajudantes de Paulo, pelo menos entre os crentes. É o que vemos à medida que continuamos a leitura. Passemos agora para o versículo 16. Paulo diz: na minha primeira defesa. Ele está dizendo que o contexto tem a ver com Paulo, quando estava fazendo sua primeira defesa. E isso provavelmente significa antes do Império Romano. Talvez em algum lugar, não necessariamente em Roma, mas em seu caminho até lá, quando ele estava, por exemplo, na Cesárea. Não sabemos ao certo, mas ele diz: quando fiz minha primeira defesa. Veja como essas coisas se alinham dentro do contexto. Em minha primeira defesa, ninguém ficou comigo para me apoiar neste momento. A quem se refere esse contexto? A outros crentes. Nós não esperaríamos que os não crentes estivessem do lado de Paulo. São eles que estão trazendo a acusação, tentando fazer com que Paulo seja punido, tentando colocar Paulo em algum tipo de prisão, em algum tipo de punição pelo que ele está fazendo. E por que o contexto passa a ser este?
Foi isso que me fez chegar à conclusão de que esse homem que é mencionado no versículo 14, Alexandre, que ele tinha algum vínculo com os crentes. Olhe novamente para o versículo 16. Em minha primeira defesa, ninguém comigo ficou. Pelo contrário, todos me desampararam. Então acredito que este homem foi alguém que partiu, que deixou Paulo, que não ficou ao seu lado na defesa quando Paulo foi julgado por sua fé. Mas observe o que vem depois. Olhe agora para o final do versículo 16. Ele, por acaso, diz que Deus o julgue severamente por isso? Não, ele não diz isso. Ele simplesmente diz que isso não lhe seja cobrado. Isto é, que eles não seriam responsabilizados. Isso tem um embasamento. Há uma tradição maravilhosa no judaísmo que é: antes de irmos para a cama à noite, mais uma vez dizemos o que oramos há alguns minutos antes, o Shema. Nós afirmamos a nossa fé em Deus todas as noites e todas as manhãs. Nós também, de acordo com o horário de oração, também fazemos isso mais uma vez, ao final da oração da noite na sinagoga. Então, de manhã, na sinagoga, à noite na sinagoga e antes de ir para a cama, parte dessa oração é pedir perdão a Deus. Ao fazer isso, fazemos uma outra coisa. Nós dizemos que a qualquer pessoa que fez algo contra nós, que nós perdoamos. Não queremos que elas sejam responsabilizadas, que sejam punidos pelo que fizeram contra nós. Nós queremos perdão e queremos perdoá-los. O que você deveria estar pensando é isso. E o que você diz sobre esse homem? Esse que antes não havia sido bom com Paulo. E estamos falando aqui de Alexandre, que ocasionou tanto mal a Paulo em sua vida. E Paulo diz: o Senhor lhe entregará, lhe pagará segundo as suas ações. Paulo não está dizendo isso de uma perspectiva pessoal, relatando o fato de que ninguém o apoiou neste julgamento. A primeira vez que Paulo faz uma declaração foi por causa do obstáculo. Não pelo que ele fez pessoalmente a Paulo, mas por causa desse obstáculo, dessas coisas más que ele fez contra, que eram coisas que simplesmente iam contra os propósitos de Deus. É Deus que vai tratar disso. Mas agora, quando Paulo diz, essas pessoas não me apoiaram, não é apenas contra Deus. Agora trata-se de um assunto pessoal. E isso nos ensina que em assuntos pessoais não queremos que eles sejam punidos. Queremos que eles sejam perdoados. Por quê? Porque também queremos ser perdoados. Passemos agora para o versículo 17. Quando ninguém estava com Paulo, ele não estava sozinho. Não havia outras pessoas lá, mas ele diz: mas o Senhor, sim, nós lemos que este, comigo, permaneceu. E não apenas o Senhor permaneceu com Paulo, mas também ele me deu forças. Com que propósito? Para que Paulo passasse por esta situação de maneira poderosa. Deus gosta que seu povo faça as coisas poderosamente no Espírito de Deus. Mas a razão pela qual Deus estava lá era para que se fosse feita a vontade de Deus. E o que isso quer nos mostrar? Ele disse: para que por mim fosse proclamada. Esse é um assunto que trata do cumprimento de que esta proclamação, o que Deus queria que fosse dito às pessoas daquela época, que isso pudesse ser realizado plenamente. Aqui está outro ponto importante que vemos Paulo se referindo com tanta frequência, que é: e todas as nações, ou seja, os gentios, a ouvissem, e eu também fui libertado, fiquei livre da boca dos leões.
Não foi fácil para Paulo fazer isso. Ele coloca neste contexto que foi como ser dado como alimento aos leões. E todos aqueles irmãos crentes o abandonaram. Paulo diz: eu não quero que eles sejam punidos por isso. Assim como você me perdoa, quero que você os perdoe. E em segundo lugar, lembre-se daquele outro ponto quando eles se opõem não apenas a nós, mas quando são rudes conosco, quando são realmente obstáculos e agem com maldade contra as coisas de Deus. Então nós os entregamos ao Senhor, para deles cuidar segundo essas questões. Não é nossa função perdoá-los pelos pecados contra Deus. Essa é a diferença desta passagem da Escritura. Agora, no versículo 18, diz assim: mais uma vez, Paulo diz várias vezes sobre como Deus o resgatou, o livrou. Versículo 18: e o Senhor me livrará de toda má obra, de todas as más ações. Deus nos livrará. Paulo sabe disso. E nós deveríamos também saber. Ele continua: e ele me salvará em seu reino celestial. Paulo sabe de uma coisa. Ele sabe que o tempo está próximo. Paulo escreveu para a congregação de Tessalônica. Ele escreveu para eles na segunda epístola que, antes deste grande dia, aconteceria o arrebatamento. Certas coisas tinham que acontecer, e Paulo está se referindo a isso. Ele diz: eu sei que isso vai acontecer na minha vida. E do que ele está falando? Que Deus vai me livrar de todos os atos malignos deles. Está no singular, que o Senhor, de toda obra maligna, ele livrará. Literalmente está no singular. Por isso, é melhor traduzi-la como toda obra maligna. E ele me salvará. É o que Deus faz. Ele me salvará em seu reino celestial. Pois temos a garantia de que ele vai nos salvar e nos levar para o reino celestial. Para alguns que estarão vivos durante esse tempo, isso acontecerá por meio da bendita esperança do arrebatamento. Mas para outros, como Paulo, ele sabe que seria libertado e que, por fim, a libertação não significa escapar das conspirações e das ações malignas do inimigo. Mas, às vezes, essa libertação, essa salvação, Deus salva em seu reino celestial. Ou seja, Paulo entende que ele vai morrer e, pela morte, será levado para o reino celestial. Vamos nos direcionar agora para o final, no versículo 18, que diz: a ele seja a glória para todo sempre. Amém. Observe a conexão entre uma referência ao reino celestial e glória. A glória, por causa da salvação de Deus. É isso que a Escritura nos diz. Deus salva. É uma salvação do reino. É uma libertação de todo o ato maligno do inimigo. Não faz diferença quem é o inimigo. Deus libertará. Nós vamos experimentar essa promessa do reino. Passemos, pois, para o versículo 19. Nesses últimos versículos, Paulo encerrará esta epístola e vai compartilhar algumas saudações e algumas outras palavras de orientação. Vamos agora concluir com o versículo 19. Ele diz: saudações a Priscila e Áquila, e também à casa de Onesíforo. Essas pessoas, os dois primeiros são um casal, Priscila e Áquila, servos muito fortes no Senhor, que tinham uma grande reputação em muitas igrejas diferentes. Depois, a casa de Onesíforo.
No versículo 20, ele fala de outras pessoas. Erasto ficou em Corinto. Então, ele estava em Coríntio. E outra pessoa, Trófimo. Está escrito, mas Trófimo eu enviei para Mileto. Por quê? Porque ele estava doente. Literalmente está escrito que ele ficou. Vou traduzir corretamente. Trófimo ficou ou foi deixado em Mileto, porque estava doente. No versículo 21, vemos a mesma palavra com que começamos nosso estudo. A palavra pressa, que significa rapidamente. Paulo diz, com pressa ou rapidamente, venha antes do inverno chegar. Então ele está dizendo a Timóteo, você precisa vir aqui com urgência, depressa, e faça isso antes do inverno. Ele diz, te saúdam. Ele está dizendo quem também faz parte desta epístola, que está enviando saudações a Timóteo. Éubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Todos eles desejam, e digo que aqui desejar significa que é uma bênção. Não é desejar no sentido secular, mas eles desejam que uma bênção seja colocada sobre Timóteo. É uma boa palavra porque Timóteo estará vindo. Finalmente, nosso último versículo. O último versículo é o versículo 22. O Senhor Messias Yeshua seja com seu espírito. Ele está dizendo algo que a submissão ao Messias é que o Espírito de Deus haja na vida de uma pessoa. É muito importante termos essa percepção. Nós reconhecemos Yeshua não apenas como Salvador, não apenas como Messias, mas nós o reconhecemos como Senhor. E ao fazer isso, descobrimos que o Espírito de Deus agirá energizado em nossa vida. É por isso que Paulo diz, o Senhor Messias Yeshua seja com seu Espírito, a graça seja com vocês. Amém. Nós vemos uma conexão aqui entre o Espírito e a graça. É por causa da graça de Deus que o Espírito de Deus se move. É por causa do Espírito de Deus que a graça vai agir em nossa vida. E quero encerrar assim. Frequentemente, falamos sobre o fato que, pela graça, uma pessoa é salva. Isso é verdade. Mas olhe para o outro aspecto da graça. A graça nos salva, mas a graça também age em nossa vida para nos mover, para avançarmos em cumprimento à vontade de Deus. Vou agora concluir dizendo, você e eu precisamos orar assim diariamente. Senhor, eu quero saber a sua vontade para a minha vida. Eu quero fazer a sua vontade em minha vida. Eu quero que seu Espírito me unja, me capacite e ilumine as coisas para que eu possa obedecer à sua vontade. Quando estivermos nos movendo em direção à vontade de Deus, vamos experimentar seu senhorio, o senhorio do Messias em nossa vida. O Espírito será poderoso e a graça de Deus agirá para realizar esse segundo propósito da graça de Deus, que é cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Nessa segunda epístola, Paulo partilhou bastante com Timóteo sobre coisas que têm muita relevância para nós hoje. Especialmente à medida que nos aproximamos dos últimos dias. Minha esperança e minha oração é que, não pelas minhas palavras, mas pelo seu estudo dessas palavras, das palavras da Escritura, que você cresça, que você amadureça, que você se torne mais submisso, que o Espírito de Deus haja poderosamente em sua vida e que a graça de Deus seja manifestada em sua vida.
se direcionando à vontade de Deus. E assim, fecho por aqui. Até a próxima semana. Shalom, desde I'll Israel. close with that until next week. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.